Bonholi, vamos falar desse caso aqui de trabalhadores que acabaram caindo de uma plataforma no Distrito Industrial de Matão. Marcelo Bonholi. Isso aconteceu, Chico, por volta das 10 para 5 da tarde dessa terça-feira, em uma empresa na cidade de Matão. Segundo informações, 2 operários faziam manutenção na parte superior desse galpão quando uma empilhadeira bateu na estrutura, que fez com que essa parte da estrutura caísse e, portanto, os operários também caíssem com ela, aproximadamente 4 metros de altura. Os operários foram imediatamente socorridos por viaturas do SAMU para unidades hospitalares da cidade, mas sem risco de morte, eles passam bem. O caso foi registrado, é claro, em boletim de ocorrência e nós temos imagens para mostrar para quem nos acompanha desse acidente, Chico. Acidente grave que aconteceu, portanto, na cidade de Matão. Mais um acidente de trabalho registrado, portanto, aqui na nossa região, Chico. E o Brasil tem números expressivos quando a gente fala de acidentes de trabalho, né? Infelizmente, parece que a segurança do trabalho no Brasil não é levada a sério. Nós estamos vendo aqui o que provocou, na verdade, a queda dessa plataforma, que provocou esse acidente com alguns trabalhadores no Distrito Industrial de Matão. Existe um técnico de segurança do trabalho que acompanha de perto o dia a dia desses profissionais, porque trouxemos um caso recente aqui de uma unidade da Cutrale, onde houve um acidente envolvendo um caminhão, aliás, um ônibus e uma moto dentro da unidade da Cutrale de Gavião Peixoto, onde um trabalhador, um jovem, perdeu a vida. E aí a gente fica perguntando, essas empresas são empresas grandes, no caso da Cutrale, uma multinacional, tem a preocupação de manter um técnico de segurança do trabalho no local? Ah, mas era uma fazenda. E daí que é uma fazenda? Foi uma vida que se foi, que não volta mais para a família. Para a mãe que chorou aqui, conversando com o Marcelo Bonholi. Qual é a orientação que esses técnicos de segurança do trabalho passam para esses profissionais? Porque é muito comum, Fernando, a gente observar, viu, Mari, muitos trabalhadores sem os equipamentos de segurança individual, sem os EPIs. Isso na construção civil, isso em diferentes setores da produção. A gente percebe isso. Ah, mas tem técnicos que relatam, mas a gente orienta e eles não gostam de usar. Então que demita essa pessoa, porque a responsabilidade passa a ser também do técnico que deveria estar acompanhando de perto essas atividades. Então, é importante a gente colocar também essa situação no centro do debate para cobrar responsabilidades. Como que você deixa um profissional trabalhando sem os EPIs? Como que você permite que um equipamento, uma plataforma como essa, seja elevada sem ter, talvez, né, passado por uma análise, por uma inspeção para saber se ela está realmente com a manutenção em dia, com a manutenção em ordem. Então, tudo isso tem que ser investigado pela perícia para saber o que provocou tudo isso. Exatamente isso, Chico. A gente tem que pensar que a gente trabalha com exceções, né? E que acidentes, eles acontecem, né? Mas qual o grau desses acidentes, né? Então, as perguntas que a gente faz ele era evitável? Foi cumprido as regras de segurança? Estavam os EPIs sendo utilizado? Foi falha humana? Foi falha técnica? Foi falha mecânica? Então, assim, todas essas questões têm que serem respondidas. Agora, uma das coisas que eu mais sou crítica, e aí são em vários setores, a gente tem a fiscalização, né, do trabalho. E a gente percebe que há um número insuficiente, né, de fiscais às empresas. Então, eu acho que, às vezes, quando você tem essa sensação de que a coisa corre solta, as pessoas não ligam, é que, assim, a fiscalização ainda está muito aquém daquilo que deveria ser. Ela existe, mas eu ainda acho que ela é muito ineficiente no sentido de trazer uma responsabilidade efetiva nessas cautelas e esse olhar para a segurança do trabalho. Nesse caso aí, demanda investigação, né, Chico, para entender qual foi a situação, o que aconteceu, porque 2 pessoas se acidentaram caindo, então, de uma empilhadeira, né, de mais de 4 metros de altura. Então, um acidente grave dentro de uma empresa, e essa empresa precisa, sim, ter as responsabilidades em relação aos seus funcionários, né, para que novos acidentes aí não aconteçam. Agora, o uso de EPIs, como o Chico aqui mencionou,
também é muito importante, porque é a proteção individual, né? E muitos funcionários acabam não utilizando esses EPIs e, em função disso, acabam se envolvendo em acidentes. E eu tenho, Chico, uma pessoa próxima da minha família que trabalha com consultoria de segurança de trabalho. E, por vezes, ele me manda alguns vídeos de acidentes que acontecem dentro das empresas e acidentes completamente evitáveis. Né? Por exemplo, um homem não poderia utilizar um moletom de manga comprida, né, em função da máquina que ele operava. E ele foi de moletom e foi sugado pela máquina pelo moletom. Então, assim, são acidentes horríveis que acontecem e é preciso, sim, que as empresas sejam sempre atentas aos seus funcionários, sempre orientando, né, como deve ser o serviço, o trabalho e claro, né, manter a obrigatoriedade, então, dos EPIs dentro das empresas. Trabalhei numa empresa, no ABC Paulista, numa indústria, que se você tirasse o protetor auricular, o técnico de segurança do trabalho já passava, te chamava atenção. Se você tirasse a máscara, eu trabalhava com produto químico, você era chamado para uma conversa, porque ele é responsável por tudo aquilo que acontece envolvendo a segurança no ambiente de trabalho. Para a gente encerrar esse assunto, já partir para outra informação com o Marcelo Bognoli, só para se ter uma ideia, dados aqui do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, esses dados são de 2022, viu? O Brasil registrou, naquela oportunidade, mais de 612 mil acidentes de trabalho, resultando em afastamentos e, em muitos casos, mortes. Olha, além disso, a cada 4 horas, um trabalhador morre devido a condições inseguras no ambiente de trabalho. Então, precisa ter todo o cuidado e as empresas cobrarem dos seus técnicos de segurança que exijam realmente a fiscalização, que façam esse trabalho e que, inclusive, os trabalhadores usem os EPIs e as máquinas, os equipamentos passem rigorosamente por manutenção.